América do Sul. Da Europa vieram os europeus. Da África vieram os africanos. Da Ásia vieram os asiáticos. Mas ninguém nunca os chamou assim, pois os europeus acharam que eles eram da América mesmo e fazia tanto tempo que tinham saído da Ásia e os chamaram de índios. Sim, índios vêm de Índia e Índia é na Ásia. Mas explicar por que índios não seriam vistos como asiáticos, senão por curtíssimo tempo, não permitiria chamar este vídeo de síntese, como também exigiria tempo demais explicar que Américo era europeu, não era americano, mas mesmo assim foi o único homem a dar nome a um continente. Mais ou menos metade da América do Sul ficou com os castelhanos, que logo se chamariam espanhóis, metade com os portugueses, um povo pouquinho, de um território pequenininho, ambos vindos de uma península, a Ibérica, na pontinha da Europa. E explicar por que a América do Sul não ficou com os americanos, ou seja, com os índios, e também não ficou com os africanos, igualmente exigiria muita explicação. O fato é que as civilizações da América Hispânica e da América Portuguesa tinham asiáticos, índios, europeus e africanos, predominando o governo e a língua dos europeus. Isso foi assim. Por conta de uma antiga lenda irlandesa, outro povo pouquinho da Europa, mas bom de espalhar suas lendas, a parte portuguesa da América logo passou a se chamar Brasil. No início, homens portugueses se casaram com mulheres tupis e deram início à civilização brasileira. Havia franceses e holandeses tentando tomar a terra dos portugueses de um lado. Havia tapuias onde não havia tupis. Tapuias eram os outros na língua tupi, e até hoje tapuias são os outros, a bugrada, para a parcela mais pensante dos brasileiros, que pensa como os tupis pensavam. Tupis e portugueses concordavam que trabalhar com as próprias mãos cansa, e trataram de importar escravos. Havia escravos no mundo todo então, inclusive entre os índios. Mas havia mais na África, escravizados por reis e chefes locais e vendidos para os árabes e para os europeus. Logo, tanto os tapuias quanto os africanos se misturariam com os tupis e portugueses e passariam a falar português e comer farinha de mandioca, uma iguaria tupi. Levaria ainda muito tempo para essa fusão e ela seria incompleta, mas lá pelas tantas, uns 300 e tantos anos depois, todos já pensariam também que trabalhar com as próprias mãos cansa e tratariam de importar imigrantes, vindos da Europa e da Ásia. Voltando lá para o começo, a população do Brasil foi crescendo. Cresceu tanto que a capital dos portugueses, em 1808, passou a ser no Brasil. Os portugueses que ainda moravam na Europa no começo aceitaram. Depois não concordaram, e nessa briga por onde ficaria em definitivo a capital, acabaram se separando os portugueses que moravam no Brasil dos portugueses que ficaram na Europa, sem muita briga. Um filho do rei de Portugal e imperador do Brasil, não nessa ordem, ficou governando os portugueses daqui. Uma filha do mesmo imperador e rei ficou governando os portugueses de lá. Detalhe, ambos os filhos governantes, imperador e rainha respectivamente, tinham nascido no Rio de Janeiro. O Brasil nasceu grande, foi crescendo também em território e sempre tinha algo para ser maior. Primeiro foi o maior em açúcar, depois em ouro, depois em diamantes, depois em café. Como sempre tivesse com que se sustentar, deixou o resto para depois, e quando tinha tanta gente que nem açúcar, ouro, diamantes e café juntos davam conta de sustentar, descobriram os brasileiros que os ingleses e africanos da América do Norte não tinham deixado o resto para depois e estavam ricos, enquanto o Brasil estava pobre. Mas aí já não é mais história, é tempo presente.